outra coisa, Stormer, eu tô ouvindo e sei que tem pessoas que estão adotando essa metodologia de agora comprar fundos imobiliários, que Sim. estão bem descontados. Eu queria saber se você acha que é de fato uma oportunidade. Eu sou um grande fã do conceito de fundo imobiliário. Tá? Eu acho que entre ter uma carteira de dividendos de ações e ter uma carteira de fundos imobiliários, eu prefiro a carteira de fundos imobiliários. E eu sei que isso é um tema polêmico, mas eu vou explicar qual que é o meu racional. Então, nesse cenário, eu entendo que sim, eu entendo que há uma necessidade da pessoa globalizar os seus investimentos. Eu acho que é um grande equívoco das pessoas terem investimentos apenas no Brasil. É um Não, grande isso é um equívoco. E outra coisa, Stormer, eu tô ouvindo e sei que tem pessoas que estão adotando essa metodologia de agora comprar fundos imobiliários, que Sim. estão bem descontados. Eu queria saber se você acha que é de fato uma oportunidade. Tá. Na renda variável, é uma oportunidade comprar fundo imobiliário que está descontado agora? Ou melhor ficar de fora e ver o que vai acontecer? Eu sou meio suspeito nesse cenário, Carol, porque honestamente falando, eu sou um grande fã do conceito de fundo imobiliário. Tá? Eu acho que entre ter uma carteira de dividendos de ações e ter uma carteira de fundos imobiliários, eu prefiro a carteira de fundos imobiliários. E eu sei que isso é um tema polêmico, mas eu vou explicar qual que é o meu racional. Eu prefiro também, vou deixar aqui minha posição. O fundo imobiliário, ele é obrigado por lei a distribuir 95% do lucro dos aluguéis que ele observou entre os seus cotistas. Então ele não tem como escolher se ele vai distribuir o dividendo ou não. Ele vai distribuir em torno de 0,9 a 1,2 ao mês, livre de imposto de renda, caindo na tua conta todos os meses. Ponto na valinha. Isso para mim é interessante. Sim. Uma ação, a ação não é obrigada a distribuir dividendos. Então a gente viu isso acontecendo, por exemplo, com a Itaúsa. A Itaúsa era uma boa pagadora de dividendos, pagava em torno de 7 a 8% de dividendos ao ano. Pessoal, vários amigos e clientes nossos tinham carteira de Itaúsa porque pagava isso de dividendos ao ano. E aí quando aconteceu a pandemia, que era o momento que eles mais precisavam dos dividendos, porque afinal de contas tu estava em casa sem poder trabalhar, tu pensou, bom, pelo menos eu tenho meus dividendos da Itaúsa, né? Sim. O que aconteceu? O gestor da Itaúsa disse, olha aqui, pessoal, por causa dessa situação, eu não vou distribuir dividendos, eu vou reter o dinheiro no caixa da empresa para manter a segurança da empresa. E daí não distribuir dividendos. E passou um monte de tempo sem distribuir os dividendos. E quem precisava daquele dividendo naquela hora? Ficou sem. Ficou sem. Então, eu, particularmente falando, numa estratégia de carteira que me dê um dinheiro mensal, ou mesmo trimestral, eu prefiro o fundo imobiliário. E eu vejo muitos dos fundos imobiliários hoje trabalhando realmente com preço sobre valor patrimonial abaixo do que seria isto. O que tu quer dizer com isso, Alexandre? Vamos lá. Tem um fundo imobiliário que é dono de um shopping center aqui em São Paulo. Esse shopping center está avaliado em 100 milhões de reais, só para arredondar o número. Se tu comprar todas as cotas desse fundo imobiliário, tu pagaria 70 milhões. Um deságio de 30% no valor do patrimônio que aquele fundo é dono. Então, quando eu vejo um deságio nesses níveis, especialmente em um fundo imobiliário que está pagando uma boa quantidade de dividendos por mês, para mim é uma oportunidade. Só que a gente tem que entender, e aí voltando para a pergunta que o André tinha feito sobre a questão da taxa de juros, é que taxa de juros subindo significa fundos imobiliários caindo. Tá? E quando a taxa de juros começa a cair, os fundos imobiliários começam a subir. Então eles andam em direções opostas. E por que isso acontece, meus amigos? Porque quando a taxa de juros sobe, o sujeito que tem investimento em fundo imobiliário, ele pensa o seguinte, eu vou vender meus fundos imobiliários e eu vou comprar a taxa de juros que eu vou ganhar com os juros da renda fixa que vai estar mais alto e melhor. E quando a taxa de juros começa a cair, esse sujeito pensa, agora já não está mais tão interessante eu investir em renda fixa, eu volto para o fundo imobiliário. Então, nós ainda estamos em um momento de ascensão da taxa de juros, nós estamos vendo isso, o que significa que ainda vai haver uma certa pressão de venda nos fundos imobiliários, sim, até que essa taxa de juros do Brasil comece a pelo menos formar um platô, ficar meio que de lado, para depois, se Deus quiser, vamos rezar, a gente tem o recuo da taxa de juros, que é o que a gente realmente mais acha como válido para o crescimento da nossa economia, né? Eu concordo. Aliás, complementando a informação do Stormer, vários dados colocam, por exemplo,
Preços de imóveis aqui na Faria Lima, escritórios comerciais estão subindo. Os aluguéis estão subindo. Né? O aluguel subiu muito. A vacância, que é estar vagos imóveis, está caindo. Então, a gente olha no mundo, vamos falar assim, no mundo real. Você vai lá comprar um galpão logístico. Putz, ele tá subindo o preço, os aluguéis estão subindo o preço. Pô, mas aí você vai na bolsa de valores, tá caindo. Ok. Aí você fala, puta, não faz sentido. Ou seja, eu enxergo como uma oportunidade de você comprar um imóvel de qualidade, com bons inquilinos, que vai te pagar todo mês igual um reloginho, o imóvel mais barato. E detalhe, né, Stormer? Quanto mais barato a gente compra essas cotas, maior o nosso dividendo. Exato. E muitas pessoas confundem isso, porque a pessoa acha o seguinte, poxa, tá caindo o valor da cota, vai cair meu dividendo. Não! Se você comprava uma cota por R$100 e ela pagava R$10 de dividendo anual, ela caiu 50% para arredondar. Hoje ela custa R$50. Então você hoje consegue comprar com R$100 duas cotas e aqueles R$10 viram 20. Então você está comprando um imóvel mais barato, está recebendo mais aluguel. Se a pessoa tiver esse raciocínio, para quem quer viver de renda, é a hora de aumentar a renda, né, Stormer? E outro aspecto bem colocado, tá, André? Pensa o seguinte, pessoal. Uma das vantagens que eu observo no próprio fundo imobiliário é que o valor da cota ele é muito baixo. A gente tem fundo imobiliário que está sendo vendido, tá, cotas de 10, 12, 15 reais. Até menos, né? Bons fundos. Até menos. 8, E 7. não tem 7, corretagem. o Ou seja, tu não tem o custo de comprar e vender, porque não tem corretagem. Exato. Então, cara, tu consegue comprar uma fração de um imóvel por uma situação bastante acessível. Então, o cara pode se organizar. Cara, essa semana eu consegui guardar R$50, compra ali. Essa semana aqui eu consegui guardar 100, compra ali um pouquinho. Ele pode ir comprando aos poucos. Aquilo vai retornando em proventos para ele ao longo do tempo. Não tem custo de corretagem, que é maravilhoso no meu entendimento. E tem uma liquidez que geralmente quando tu compra um imóvel, depois tu quer vender e precisa vender, tu não tem. É, Ó. difícil. Piorou se for um imóvel muito caro. Exato, exato. Piorou. E o aluguel do imóvel muito caro ainda é pior. Porque você vai receber menos Sim. do que um imóvel mais em conta. Então, pensando entre aspas, vamos falar assim, que se a gente tivesse uma pizza, vamos dizer assim, uma pizza de 4 pedaços. Então, a primeira parte seria ali investir no exterior, Sim, ações do exterior. Sim. A segunda, Bitcoin, ainda dá tempo de entrar. sim, A terceira parte, renda fixa Brasil. sim. E essa quarta parte seria o quê, na opinião de vocês? Outras criptos menores? Tá, essa é uma pergunta, digamos assim, bastante intrigante, né? Eu acho que vai depender muito de qual o objetivo da pessoa. Porque algumas pessoas, mais jovens especificamente, têm como objetivo ter o crescimento mais rápido possível do seu dinheiro, sem se preocupar muito com os riscos corridos, porque são jovens. Sim. Neste caso, obviamente, seria um tamanho ainda maior, provavelmente em criptos e em criptos alternativas. Outras pessoas vão ter mais idade, vão ter filhos e precisam pensar na faculdade dos filhos. Nesse caso, necessariamente, eu acho que daí ele não poderia subir muito o tamanho da posição em cripto, nem tampouco subir muito o tamanho da posição em ações. Neste caso, eu entenderia que talvez o fundo imobiliário fosse Seria a algo melhor interessante, porque traria uma renda mensal. Essa renda mensal depois poderia ajudar, inclusive, a pagar parte da faculdade dos seus filhos, ou até mesmo, digamos assim, conseguir quitar essa faculdade dos filhos. Sim. Então, a produção de uma carteirazinha de fundos imobiliários, no meu entendimento, ela pode ser extremamente interessante, sim. A gente tem na questão do fundo imobiliário um outro problema, que é a possibilidade de taxarem ele. Ah, sim. Tá? Então, volta e meia... No Brasil, não duvido de nada. Volta Teve e algo aí meia... do Lula, né? Que ele vetou, Sim. mas... Volta e meia vem esse risco em si. Mas eu acho que a tua colocação ela é muito importante, pessoal. Olha, quando a gente vai montar o investimento, a nossa carteira de investimento, o pessoal da Liberta costuma muito ajudar nesse sentido, e a gente costuma ter sempre a mesma política. Isso é mais ou menos como formar um time de futebol. Então imagina o seguinte, tu não vai formar um time de futebol só com atacante, né? Atacante seria o cara que só quer rentabilidade, 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 sem se preocupar com Com a defesa. a defesa. Então tu tem que ter um núcleo de investimento que vai ser os teus atacantes, que tem o objetivo de ter a maior rentabilidade possível. Tu vai ter que ter uma zaga, uma boa zaga, e essa zaga seria os investimentos mais conservadores, que não vão ter uma rentabilidade tão grande assim, mas que vão ter menos volatilidade. Então, na zaga, tu teria, por exemplo, títulos públicos. Na zaga, por exemplo, tu teria o CDB de uma empresa, de um banco mais parrudo. Essa seria a tua zaga composta. Aí tu teria
o que seria o meio de campo, o que seria os alas. Tu vai ter o volante, esse volante vai ser um cara que vai ser um volante de contenção, como, por exemplo, um fundo imobiliário, que fica no meio do caminho ali, e tu ainda poderia pensar, eventualmente, numa debênture que ser um pouquinho mais agressivo. E lá no ataque, tu vai deixar as tuas criptos, e lá no ataque tu vai deixar, obviamente, as tuas ações, que podem ser Brasil, ou podem ser Estados Unidos, podem ser BDRs, ou podem ser ações brasileiras. Agora, obviamente que alguns vão pensar em colocar 3 atacantes, ao invés de 2. Tem gente que vai colocar 3. Ou vai deixar um zagueiro só, exposto à zaga, né? Isso. E esse cara pode tomar uma bola nas costas feia. Tem gente que faz o 5-4-1, bota 5 zagueiros, 4 no meio de campo e 1 no ataque. Isso vai ser a composição que você vai se sentir mais confortável. Você é o técnico. Você é o técnico. Exato. E aí tu tem que entender qual que é o teu tamanho de risco. Se tu quer ser mais... Se tu quer ser Tele Santana, 4-3-3, certo? Exato. Ou se tu vai querer ser um cara mais retranqueiro, estilo europeu, 5-4-1. E o cenário econômico é o teu adversário, E o né? cenário como o teu adversário. Aí você vai ter que atuar num cenário mais perigoso. Isto. Talvez é o momento de você se recuar um pouco. Isto. Aí você tem que enxergar o cenário. Este ponto que tu colocaste é o ponto mais complexo, porque tu vai estar jogando e tem que te adaptar em relação ao cenário econômico. Então, quando tu tá esperando recessão, quando tu tá esperando taxa de juros complicada, tu vai montar um tipo de time. Exato. Quando tu tá esperando expansão econômica, tu monta um time mais agressivo. Então, esses detalhes, pessoal, e é por isso que a gente olha para a economia de uma maneira mais viva, e esse que eu acho tão fascinante, tão gostoso de falar sobre economia, é porque tem uma série de alternativas boas de investimento. E tudo isso é, basicamente, a maneira como a pessoa pode buscar a liberdade individual dela. Exatamente. Porque eu não entendo o conceito de liberdade se o cara não tem liberdade financeira. Não tem tempo pra viver com a família. Para viver com a família. Você não tem tempo pra viajar, você não tem tempo pra aproveitar a tua vida. E pra você ter esse tempo, você precisa de uma qualidade de grana. Exato. Liberdade financeira. Liberdade financeira. Né? Você não precisa ser bilionário, milionário. Não. Mas você precisa ter qualidade, grana, pra você ter tempo pra viver sua vida. Aproveitar a sua vida. E aí, nesse aspecto, pessoal, para que a gente consiga trabalhar um conceito de liberdade financeira, o que seria necessário? O cara tem que guardar um pouquinho de dinheiro todos os meses. Exato. Ter Fazer o disciplina, tem que Fazer o disciplina. básico. E é disciplina de guardar dinheirinho, mandar o dinheiro para investir todos os meses e ir botando aquele dinheiro aos poucos. Queria E disciplina. aos poucos mesmo, pessoal. Exato. Assim, ó, o Lao Tzu tinha uma frase que dizia o seguinte: a viagem mais longa começa com o primeiro passo. Porque tem muita gente, Carol, que diz assim: bah, Alexandre, eu não vou guardar dinheiro agora porque eu só consigo guardar R$15 por mês. E aí o cara não começa a guardar. Exatamente. E ele não cria a mentalidade de guardar. O hábito. O hábito. O hábito de começar. Só de Esse é você o começar a gastar menos do que você ganha, já é um começo. Já é um começo. Outro dia um entregador de água foi lá em casa e falou: pô, André, eu assisto teu canal e tal. Cara, mas eu tenho pouco ainda. Eu falei: cara, não importa, começa. Isso. Porque isso vai virar um hábito na sua vida e esse hábito vai ficar tão gostoso que daqui a pouco você, como entregador de água, já vai começar a visualizar uma renda extra Exatamente. para você começar a aumentar o teu aporte. E aí, aos poucos, você vai conseguir chegar na tua liberdade financeira.